Fala, gente! E a CBF encerrou as negociações com Carlo Ancelotti, ou Ancelotti, como preferir, e o Brasil segue em busca de um técnico para fechar esse ciclo aí visando a Copa do Mundo de 2026. O Náutico segue vivo na Copa do Brasil. Apesar da derrota para o São Paulo lá no Morumbi, o time pode inverter a vantagem jogando nos aflitos. A diferença é mínima. E o Retrô segurou o Fortaleza, saiu na frente, sofreu o gol de empate e vai para o jogo da volta também com chances de classificação dentro da Copa do Brasil. Esses assuntos para a gente conversar, discutir, opinar aqui no Rembrandt TV. Vamos nessa? Então se inscreva aqui no canal, dá essa moral, fortalece o canal, deixa o seu like, o joinha para confirmar que você, gostou, curtiu aqui o nosso conteúdo, ativa o sininho também para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo para você. Além, claro, de acompanhar os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal para você acompanhar aqui no nosso canal. Tá combinado assim? Bom, gente, vamos lá. Vamos falar inicialmente do Náutico. O Náutico perdeu para o Morumbi. Poderia até o torcedor alvirrubro estar chateado, preocupado, bravo. Mas olha, o técnico Hélio dos Anjos cumpriu o que ele prometeu, que não ia mandar um time covarde, um time sem iniciativa para enfrentar o São Paulo lá na casa dele. Porque o Náutico, apesar de não ter chegado tanto assim, especialmente o segundo tempo, mas no primeiro tempo mostrou coragem, teve algumas oportunidades. Só não conseguiu chegar mesmo quando o São Paulo se comportou bem, se estruturou bem defensivamente. O São Paulo, claro, teve mais finalizações, mais posse de bola, mais oportunidades, de gols, oportunidades claras algumas. E Luciano acabou sendo o nome do jogo, o atacante do São Paulo, marcou 2 vezes. Mas foi o Náutico quem saiu na frente. O Náutico teve pelo menos umas 4 boas oportunidades. Aí o São Paulo chegou a quase 10, chances. Bolas que rondaram ali, que passaram na frente do gol do Muriel. O Muriel fez algumas defesas importantes na partida, isso também vale ser destacado. Com isso, o Náutico vai para o jogo da volta com a chance de classificação. Precisa vencer por 1 gol de diferença, pelo menos, para levar a decisão para os pênaltis, ou 2 gols de diferença para garantir a classificação de forma direta. Mas é difícil porque o São Paulo continua sendo o favorito. Sim, favorito, tem a vantagem até de jogar pelo empate, só que o jogo é nos aflitos, e aí o torcedor do Náutico pode fazer diferença sim. Um Náutico que, como não foi, ou como foi corajoso jogando no Morumbi, vai ser corajoso e muito mais aqui dentro dos aflitos. Então isso é muito legal aí para o torcedor do Náutico continuar acreditando. Hélio dos Anjos chegou a citar que o torcedor do Náutico deve sim sonhar com classificação. Não é só pode por poder, deve sim, porque ele vai ter um time do jeito que ele propõe, com atitude, com linha alta, com marcação forte, com todos esses ingredientes que tornam o jogo ainda mais emocionante. O Caio Vitor fez 1-0, um golaço aos 16 minutos do primeiro tempo, um belo gol de fora da área, dominou, ajeitou e mandou na gaveta. A bola bateu no travessão, na trave e entrou. Rafael foi na bola só para sair na foto, porque não dava mesmo para pegar. 4 minutos depois, aí veio o empate com o Luciano, que havia 2 meses e meio que não marcava um gol pelo time do São Paulo, fez logo 2 dessa vez. Empatou o jogo aos 20 do primeiro tempo, dominando e girando a bola dentro da área do Náutico e botando a bola no cantinho. E na volta para o segundo tempo, com menos de 1 minuto, Luciano de novo, bolão do Marco Antônio, para o Luciano escorar, chegando ali na pequena área e fazer 2-1, marcar o gol da virada, o segundo dele no jogo, lá no Morumbi, e garantir essa vitória aí importante que leva uma vantagem para o time do São Paulo no jogo da volta, marcado para o dia 20 de maio, 9h30 da noite, no Estádio dos Aflitos. Um grande jogo aí para o Náutico nessa sequência, nesse período da temporada, porque o Náutico está aí envolvido com Série C, precisando da vitória, tem jogo no fim de semana contra o Brusque, e aí dá um respiro agora e só volta a pensar daqui a 2 semanas, 3 semanas, mais rigorosamente, na Copa do Brasil novamente. E só no mês de junho ainda para pensar em Copa do Nordeste. Concentração total agora
para o jogo do fim de semana contra o Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro. E também pela Copa do Brasil, jogo mais cedo na Arena de Pernambuco, o Retrô recebeu o Fortaleza, fez 1-0 com Richard Franco, gol marcado ainda no primeiro tempo, num rebote que ele pegou bem de fora da área, chutando de pé direito, a bola bateu na trave, deixou o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, sem reação. E um Fortaleza diferente, né, do Fortaleza que enfrentou o Sport na Ilha do Retiro. Na ilha estava cheio de reservas, foram 8 modificações do time hoje considerado titular pelo técnico Vojvoda, que voltou com quase todos esses titulares para enfrentar o Retrô pela Copa do Brasil. E ainda assim não conseguiu a vitória, né? Conseguiu um empate já na reta final, depois dos 40 minutos do segundo tempo. O gol do Lucero, o El Gato, fez o gol de empate. Esse também não vive uma boa fase, mas conseguiu fazer o gol. E quase que o time do Fortaleza consegue a virada nesse finzinho de jogo. Mas o Volpi foi bem, estava numa noite legal, o goleiro do Retrô. O Retrô também chegou algumas vezes com perigo contra a meta do Fortaleza e o jogo terminou empatado em 1-1. Se o Náutico está vivo ainda acreditando na classificação, o Retrô também pode acreditar, porque é bom lembrar aqui que no ano passado o Retrô e Fortaleza se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil, fase de jogo único. O jogo foi disputado lá no Castelão e a decisão foi para os pênaltis. Terminou empatado o tempo regulamentar e aí nos pênaltis o Fortaleza levou a melhor. Então, com esse empate na Arena de Pernambuco, continua a chance do Retrô também se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Até numa situação mais, digamos, confortável que a do Náutico, né? Porque no jogo do Náutico contra o São Paulo vem ao Recife jogando pelo empate. No caso de Retrô e Fortaleza e Retrô no jogo da volta, não tem vantagem para ninguém. Quem vencer fica com a classificação, o empate leva a decisão para os pênaltis. Bom, gente, agora vamos reservar essa parte final aqui para falar exatamente da contratação, ou da quase contratação, mais uma vez, da CBF. A CBF, desde 2003, que tenta contratar o italiano Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, que não vive uma boa temporada pelo clube espanhol, perdeu agora no fim de semana a Copa do Rei para o Barcelona, não está numa situação confortável, tranquila, longe disso no campeonato espanhol, está distante do Barcelona, que lidera. Tem um jogo importante, fundamental aí para as pretensões das duas equipes, né? Na La Liga, na competição nacional do Campeonato Espanhol. Então o Ancelotti já deu sinais de que o desgaste é grande, que de repente gostaria de sair nesse momento do Real Madrid para assumir a seleção brasileira. E aí, nesses últimos dias, a imprensa repercutiu que os acertos tinham avançado, dois empresários que foram enviados pela CBF para negociar diretamente com o Ancelotti lá em Madrid. E aí avançaram com as negociações, essas eram as informações, as apurações feitas pela imprensa nacional, só que hoje, num comunicado, a CBF disse que estava desistindo na negociação. Então, o Ancelotti chegou a conversar com o Florentino Pérez, com o presidente do Real Madrid, e o Florentino disse o seguinte para ele: você está querendo deixar o Real Madrid agora? Está querendo assumir a seleção brasileira? Tem mais um ano de contrato pela frente com o Real Madrid, mas a gente então não vai pagar para você esse último ano de contrato. E aí o Ancelotti disse: opa, não, eu quero receber o meu último ano de contrato. Então, não tem negócio. Você tem contrato e vai cumprir o seu contrato. Ninguém sabe até quando, né? Se isso, de repente, pode ser revertido mais adiante, daqui a alguns dias, ou depois mesmo da reta final, depois da final do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que está previsto para ir até o dia 25 de maio. É campeonato também de pontos corridos, né? A última rodada está prevista para o dia 25 de maio. A ideia da CBF era já ter o Ancelotti no Brasil no dia 26 de maio. E aí, quando começar rigorosamente o trabalho à frente da seleção, visando aí os dois jogos da data FIFA, agora os jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, mais uma vez aí, não deu liga, não houve o acerto entre a CBF e o Carlo Ancelotti, e o Brasil deve voltar as atenções, a CBF, seu presidente, né, o Edinaldo Rodrigues, deve voltar as atenções para o plano B, para a segunda opção, que é o Jorge Jesus. Esse aí está disposto a romper o contrato com o Al Hilal
e comandar a seleção brasileira. Mas aí a gente não sabe se vai ser mesmo o Jorge Jesus, se a negociação vai ser iniciada, vai ser aberto um canal de comunicação e negociação com o Jorge Jesus, né, que tem um trabalho reconhecidamente bom, feito no Flamengo ali em 2019 e 2020, e está louco para assumir também a seleção brasileira. Então talvez a negociação seja um pouco mais tranquila do que com a negociação que foi feita com o Carlo Ancelotti. Então é isso. Neste momento, a CBF comunicou que está encerrada a negociação com o Ancelotti e vai em busca de um outro treinador para a seleção brasileira. Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e o Brasil vivendo aí essa questão, esse problema de técnico, já que demitiu o Dorival Júnior e voltou à carga pela segunda vez aí no Ancelotti, mais uma vez não deu certo e vamos aguardar, né? De repente, a situação se resolve por lá e aí se retoma essa negociação com o Ancelotti. Já imaginou, hein? Vai, não vem, vem, não vai. Enfim, vamos aguardar, né? Então o momento é esse. Não tem negociação mais neste momento com o técnico italiano. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua atenção, seu carinho, a sua audiência. Se inscreva no canal. Se já está inscrito, divulga aí para a sua galera, para os amigos, para as amigas, para os seus parentes, para se inscrever aqui no canal, fortalecer o Rembrandt TV, acompanhar os nossos episódios e não esquece sempre de deixar o like aqui nos conteúdos, de ativar o sininho para receber as notificações sempre que pintar um conteúdo novo para você. Muito obrigado, uma ótima semana e até breve.